Olá, vamos juntos aí, estamos juntos nesse livro maravilhoso chamado Epístola de Paulo aos Romanos. Nós vamos trabalhar com o método histórico. Gostaria de chamar a sua atenção do material que foi colocado lá para você, está lá disponível para você, de leitura complementar, que fala sobre a introdução à Epístola de Paulo aos Romanos. Nós temos o cristianismo em Roma, muito importante para você entender. E esse material complementar ele vai trazer muito da questão, um pouquinho da história, mas gostaríamos aqui de não sermos enfadonhos, de repetirmos o material que você vai estar lendo, mas gostaríamos de chamar a sua atenção, porque nós já estudamos o crítico, então nós já temos uma base para nós entendermos o que estava acontecendo na igreja. Então, quando nós olhamos para o livro de Atos, que e precisa ser para o estudante das epístolas, para nós, EB Online, o livro de Atos ele precisa estar muito aceso todas as vezes que estudarmos uma epístola. E quando nós olhamos Atos 2, a partir do versículo 8, e ele diz o seguinte: quando está acontecendo a descida do Espírito Santo sobre em Jerusalém, então nós vamos ter alguns nomes ali, inclusive no livro de Tito nós trabalhamos isso com vocês, o professor Renato trabalhou isso com vocês lá, e ele diz o seguinte: e como os ouvimos falar, cada um na sua própria língua materna, somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das mediações de Cirene e romanos que aqui residem. Então, nós podemos entender que esse evangelho ele foi se propagando. Então, tinha pessoas de Roma romanos que residiam na cidade de Jerusalém, como nós tínhamos muitos judeus que saíam dali, dado a importância que Roma foi para todo aquele império. Primeira coisa que nós precisamos entender é que em Atos, capítulo 18, quando fala do edito de Cláudio, quando o edito dele ele tinha decretado que para todo judeu sair da cidade da Itália, de Roma. Então, o que aconteceu? Como nós estávamos lá no Pentecoste, então a igreja começou a se expandir, tanto com judeus, tanto com os não-judeus. Então, a igreja começou a se expandir. Então, o que aconteceu? Muitos daqueles judeus saíram da cidade de Jerusalém e começaram também a proclamar o evangelho em todos os lugares, certo? Então, quando chegou em 49 aqui, o que estava acontecendo? A cidade de Roma estava com muita gente. Acredita-se que nesse tempo seria 1 milhão de pessoas. 1 milhão. Para quem conhece a Itália nos nossos dias, sabe que as ruas são bem estreitas. Já pensou? 1 milhão de pessoas? 1 milhão de pessoas? Então, o que aconteceu? Cláudio precisou fazer um edito para que os judeus saíssem da cidade. Ok? Então, nós tínhamos uma igreja estabelecida na cidade de Roma, provavelmente muitas igrejas estabelecidas lá, e quem estava liderando essa igreja provavelmente eram os judeus de nacionalidade, não com judaísmo, mas com judeus, pessoas. Aí o que aconteceu? Com o edito, as pessoas tiveram que sair, então a igreja ficou sendo dirigida por quem? Ficou dirigida pelos nacionais, ou seja, pelos romanos. Só que nós não podemos nunca nos esquecer isso. Então, Cláudio,
em 49 ele faz um edito. Cláudio está governando de 41 a 54 mais ou menos. Então Cláudio. Aí o que acontece? Em 54 Cláudio morre. 49 ele faz um edito para todo mundo sair. Em 54 Cláudio morre. Então o que aconteceu? Morrendo o imperador, morre todos os decretos, todas as leis que aquele imperador fez. Então o que aconteceu? O edito dos cristãos saírem da cidade de Roma morreu com Cláudio. Então o que as pessoas fizeram? Retornaram para suas casas, retornaram para suas propriedades, retornaram para a Itália. Aí quando o pessoal chegou, que tinha sido expulso pelo decreto de Cláudio, encontrou uma igreja entre gentil e judeu, uma divisão entre uma e outra. Deu para entender? Então, o evangelho do livro de Romanos é um evangelho onde vai buscar esta unidade pela fé. Não existe nem judeu e não existe nem gentil. Não existe acepção de pessoas. Então, por isso que é o evangelho da unidade, o evangelho da fé. Não existe judeu e nem grego. Não existe nem judeu nem bárbaro. Não existe nem sábio nem ignorante. O evangelho é para todos. Então, é dessa forma o evangelho da unidade. Só que a cidade de Roma era uma cidade importantíssima. Primeiro, nós vamos, no material que você leu sobre a origem da cidade, a origem da cidade ela vem já de uma crença que Rômulo e Remo foram dois irmãos que foram amamentados por uma loba. Inclusive é um dos símbolos de Roma hoje, esta loba. E provavelmente você já deve ter lido, você já deve ter visto alguma coisa a respeito disso. Mas a importância da cidade de Roma foi a questão do crescimento da cidade. Roma tomou, desde da sua criação, desde o seu tempo do início de Roma, ela tomou dimensões absurdas, as conquistas eram absurdas, então as conquistas externas eram muito grandes. Inclusive nós temos um dito que todos os caminhos levam a Roma, mas existiam mesmo cidades, ruas, estradas pavimentadas onde passavam carruagens e tinha murais e tinham aqueles portais maravilhosos dizendo assim, todos os caminhos levam a Roma, dado a importância da cidade. Então ela virou um centro. Então Roma é uma cidade muito antiga e a origem é misteriosa. Por que é misteriosa? Por causa do Rômulo e Remo. Mas era uma cidade muito grande. Então ela tinha, na sua importância, ela tinha muito bronze, ela tinha muito ferro e muito cobre. Com isso, eles fabricaram armas extraordinárias. Por terem muitos desses materiais para construção de ferramentas, eles também construíram muitas armas. Então, era uma cidade extremamente conquistadora. Então, quando nós vemos a República de Roma, aí nós vemos ela é império, aí do império ela vem para a república, aí da república ela vem na época dos Césares. Então Roma se tornou importantíssima. Para vocês terem uma noção, hoje o direito, a faculdade de direito, as leis brasileiras, tem muita coisa hoje com base no direito romano, Então, Roma era muito importante, era uma cidade muito importante. Então, a cidade em si era muito importante. A cidade era o centro financeiro do império. Então, pensa da importância desse evangelho no centro desta cidade. A vida nessa cidade urbana, conta-se
que as pessoas mais abastadas, sabe o que eles faziam? Eles faziam o seguinte, como a cidade era muito apertada, as ruas eram muito estreitas, as pessoas não poderiam estar trabalhando durante o dia, eles tinham que trabalhar à noite. Então era um barulho constante de construção, e nós, quando olhamos para Roma hoje, nós vemos o Coliseu, e nós vamos ver aquelas bibliotecas ainda desse primeiro século, e são construções maravilhosas, extraordinárias. Então, o que acredita-se? Que os ricos, eles saíam das cidades para dormir, para descansar, porque dado ao barulho da vida urbana nesta cidade de Roma. Era muito populosa, chegava ao ponto de ter aproximadamente entre 1 milhão de habitantes. 1 milhão de habitantes nós tínhamos na cidade de Roma. Agora, lá alguns nos dão algumas informações que tinham aproximadamente entre 20 a 30 mil judeus. Então, a cidade de Roma, ela tinha aproximadamente entre 20 e 30 mil judeus. Nós tínhamos de 7 a 13 sinagogas nesse tempo onde foi escrito o livro. Nós tínhamos de 13 a 7 sinagogas. Nós tínhamos na cidade, nós tínhamos 3 cemitérios que eram extremamente ou exclusivo para os judeus. Então, você pode observar que a vida urbana na cidade era uma miscigenação louca. Tinha muita gente de todas as nações ali. Só judeu de 20 a 30 mil, de 7 a 13 sinagogas e 3 cemitérios separados exclusivamente para o tempo, para o enterro desses judeus. Agora, Roma no tempo de Paulo. Então, dado a importância dessa cidade, o que Paulo pensou? Vai ser algo que eu preciso ir, eu preciso encontrar, eu preciso visitar essa cidade, porque nós temos outras. E então, pelo apogeu que é essa cidade, pelo apogeu que está acontecendo na igreja, pelo crescimento que essa igreja está tendo, eu vou alcançar a Espanha fácil. Não foi isso que realmente aconteceu. Eu particularmente acredito que Paulo chega à Espanha, mas não temos evidências internas, nós não temos nada bíblico dizendo que Paulo alcançou a Espanha. Quando Paulo vai para Roma, Paulo não vai mais como uma pessoa livre, ele vai como preso. Ele vai preso e quando nós estudamos o livro de Atos, quando nós fazemos aquela última parte do livro de Atos, quando ele é preso e levado a Roma, ele passa para aquele naufrágio todo, passa na ilha de Malta, da ilha de Malta ele pega naquela serpente e ali ele sai em outro navio e chega na cidade de Roma e lá ele é dado a prisão domiciliar e ele tem uma casa que vive lá em Roma por 2 anos. Então, a importância dessa cidade, ou seja, no tempo de Paulo, era muito, muito grande. Não podemos esquecer que a cidade de Roma, por ser tão populosa, os governos precisavam criar alguma coisa para que o povo ficasse ocupado. Então, tem alguns imperadores, inclusive, que criou o pão e circo. Ou seja, ele dava pão para os escravos e diversões, pronto, o povo ficava muito feliz. Por isso nós temos no Coliseu vários que estão sendo levados. Nós temos um imperador, Nero, que acreditamos que foi no império, no reinado de Nero, quando Nero estava governando, que Paulo é decapitado. Então, nesse tempo, Nero leva os cristãos para Roma
E lá ele põe no Coliseu, lá os leões, ele põe fogo na cidade. Então, nesse tempo, Nero usou demais os cristãos para fazer as atrocidades possíveis. Então, dada a importância. Então, no tempo de Paulo, essa cidade é muito importante. O cristianismo em Roma, como nós vimos em Atos 2, era o cristianismo que estava expandindo, estava crescendo. Por quê? Se nós tínhamos um povo que era escravo e agora recebe um evangelho da graça, o evangelho da unidade, o evangelho da justificação, do evangelho justiça de Deus, porque todos pecaram e todos carecem da justiça de Deus, da graça de Deus. Então, se eu sou um escravo, e tendo esse evangelho, eu vou abraçar esse evangelho. E foi a importância do cristianismo para dentro da cidade de Roma.